Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, eu sou o professor Luiz Guterres, graduado em Administração de Empresas pelo EMA e também em Ciências Sociais pela UFMA, especialista em Gestão de Pessoas e em Docência da Educação Profissional. E agora daremos continuidade à nossa disciplina Gestão de Pessoas e Equipes. Já ficou muito claro, né? Já ficou bem óbvio que quando eu falo em equipes eu falo de união, de troca de energia, de uma sinergia, onde todos devem se sentir importantes, onde há um líder, os liderados, mas a equipe em si, né, vai fazer a diferença. E aí lembrando que questões como comunicação, competência, inspiração, saber dar um bom feedback, relacionamento interpessoal são fundamentais para o sucesso de uma equipe. Professor, mas e a palavra grupo, eu posso usar? Na prática talvez seja a mesma coisa, mas na questão da nomenclatura, a palavra equipe cai melhor. Lembrando, é equipe, não eu-quipe. Né? Não há um individualismo, e sim deve prevalecer o coletivo. Não esqueçam isso. Quando a gente fala em gestão de equipes, tem que prevalecer o coletivo em todas as partes do trabalho da equipe, e não o individualismo. Ninguém pode se achar melhor do que os outros. Por que estudar gestão de pessoas? Talvez eu vou deixar aqui como base, mas eu vou falar a minha experiência. Eu sou especialista em gestão de pessoas, e aí eu acho que eu posso muito bem falar por propriedade. Por que estudar pessoas? Sem as pessoas, uma empresa não anda. Por exemplo, hoje a gente está aqui num processo tecnológico avançadíssimo. Acredito eu que se isso aqui fosse tentar ser feito há 30 anos, não conseguiria. Porque a gente não teria a tecnologia que a gente tem hoje, os profissionais capacitados de hoje. O profissional poderia até ter, mas não teria fontes de conhecimento para desenvolver habilidades. Tá? Porque o profissional ele não nasce sabendo, ele tem que buscar o aprendizado. Então, se a gente fosse fazer esse momento aqui, da TV Educação há 30 anos, acredito que não seria desse formato. Por que é possível esse formato? Claro, a tecnologia ajuda, mas principalmente eu tenho pessoas capacitadas que buscaram o conhecimento. E essas pessoas, além de buscar o conhecimento, elas têm necessidades particulares, competências intrínsecas, do tipo motivação, querer aprender, querer evoluir. E a gente sabe que como é complicado estudar pessoas. Eu costumo dizer que não existe uma fórmula mágica para você agradar a todos. Ah, eu vou ser assim, eu vou agradar a todo mundo. Isso até é bíblico, turma. A gente sabe que é impossível agradar a todos. Por isso é estimulante, é desafiador você estudar pessoas. Porque ao mesmo tempo que você sabe que as pessoas vão fazer a diferença, porque são as pessoas que vão dominar a tecnologia, que vão agregar valores a marcas, nós vamos falar isso lá na frente, ao mesmo tempo essas pessoas elas são complexas, elas são difíceis de serem estudadas. Elas são seres sociais que são repletas de várias necessidades, não só a necessidade do ganhar o dinheiro no trabalho, mas tem a questão familiar, tem a questão psicológica. Então as pessoas em si elas são diferentes, por isso é o desafio estudar as pessoas. E mais do que nunca, a teoria, eu costumo dizer, eu vou fazer uma prova sobre gestão de pessoas e uma prova sobre gestão financeira. Talvez em relação à nota teórica, você tire uma nota maior na prova de gestão de pessoas do que na de gestão financeira. Mas na prática eu garanto para vocês que é um pouco mais complexo. Porque assim, a questão da gestão financeira, se você dominar ali o roteiro, você não erra mais. Agora, como eu falei há pouco, não há uma fórmula mágica para você trabalhar com pessoas. É algo muito complexo. Então, por isso, hoje as pessoas estão estudando mesmo a fundo, não somente os psicólogos. Os profissionais estão buscando fazer esse estudo, fazer esse entendimento, trabalhar a comunicação, trabalhar o relacionamento, para de fato mostrar para os empresários, para a sociedade, que quem faz a diferença, apesar de todo um aparato tecnológico que se tem hoje, são as pessoas. E aí eu trago essa parte bem aqui, o homo econômicos e o foco nas estruturas organizacionais. Gente, o homem vai fazer a diferença na economia. A gente está vendo esse processo agora de pandemia, as empresas que ainda estão conseguindo sobreviver, independente de ações governamentais, são aquelas empresas que têm profissionais competentes, que trazem lucros.
que batem metas, que criam, que inovam, que não deixam a empresa entrar numa falência de uma vez. Então, a figura desse homo econômicos, ele está sendo mais do que nunca agora importante. E a gente sabe que a crise do Covid só é mais uma crise, talvez nos últimos anos a maior de todos, né, pelo tempo, por tudo trágico que passa, mas já tivemos outras crises, a crise do capitalismo, né, e é sempre essa questão do homo econômicos, ele é visto, né, como diferencial. Os sistemas eram suficientes para garantir os resultados desejados. O ser humano era considerado um ser que analisava racionalmente as possibilidades de decisão, optando sempre por aquela que maximizasse os ganhos financeiros, é o que eu falei há pouco. Então o ser humano ele vai dizer assim, olha, faz assim que a empresa vai ter um maior faturamento, não fecha, pinta de amarelo, pinta de verde, bora colocar aqui um aplicativo. E aí a questão da tecnologia ela ajuda muito. Então o homo econômicos nessa situação, principalmente nessa situação de crise, ele vem fazendo muita diferença. E aí é legal, porque hoje para você ser esse profissional chamado de completo, claro que você tem que ter sua habilidade específica. Por exemplo, eu sou um professor, eu tenho que ter algumas habilidades específicas de professor, mas eu preciso conhecer outras coisas também, de tudo um pouco. Às vezes a gente fala aqui numa aula de gestão de pessoas, eu posso falar alguma coisa sobre gastronomia, para poder contar uma piada, uma coisa do tipo. Então tem que ter o conhecimento. O técnico aqui em áudio e vídeo que está nos acompanhando, ele precisa ter também outras habilidades, para poder estar agregando. E então o homo econômico ele tem uma figura fundamental hoje, nessa questão ele faz toda a diferença, principalmente em período de crises. E aí vem a organização informal e o homo social. É isso que eu quero trazer para vocês. Quando eu fiz minha monografia no curso de Ciências Sociais, a temática da minha monografia foi exatamente essa relação entre o homo econômicos e o homo social. Essa questão de você entender o ser social, fora da empresa, e ele dentro das organizações. Mostrar esses impactos que esse indivíduo ele pode trazer tanto no mundo organizacional como no mundo social. Então é muito importante a gente entender essa relação, homo econômicos e homo social. E esse homo social ele já é um pouquinho mais abrangente, ele vai sair daquela esfera da empresa. Qual a ideia que eu tenho do homo social? Foi reconhecida a complexidade do comportamento humano nas organizações. Como eu falei há pouco, o comportamento humano ele é muito complexo, as pessoas são diferentes. Não há fórmulas mágicas para me definir o perfil geral, dizer assim, todo mundo é assim. Não, um é mais zangado, um é mais triste, um é mais complicado. Eu acho que você aí já deve ter conhecido diversas pessoas na igreja, até mesmo no seu seio familiar. Quem já trabalhou sabe que tem pessoas que são mais complicadas, mais sensíveis, outras são mais abertas a diálogos. Então é tudo muito complexo. Você buscar um estudo para entender essa complexidade humana não é fácil, porque como eu falei, não há só necessidades dentro das empresas, eu tenho necessidades fora. Vamos lá, hoje eu estou altamente motivado. Para falar a verdade, normalmente eu estou muito motivado. Mas vamos supor que hoje eu viesse gravar aqui e tivesse tido um problema particular. Isso não poderia influenciar a gravação? Eu poderia estar com uma aparência mais para baixo, mais triste, ou poderia até no meio da gravação estar reclamando, alguma coisa do tipo, não sei. Aparentemente eu sinto que eu consigo administrar algumas situações. Mas eu costumo falar que quando o problema é muito grave, quando o problema é simples você consegue administrar, mas quando é muito grave, muito sério, eu prefiro me ausentar. Então se hoje, por exemplo, tivesse um problema muito sério, muito grave, que psicologicamente me abalasse, eu ia me ausentar, eu não ia vir gravar. Porque eu sei que eu não ia passar uma boa mensagem, eu ia criar uma aparência negativa, então eu simplesmente iria me ausentar. Eu falo isso porque existe aquela história de botar o problema atrás da porta. Não é tão simples assim. Dependendo do problema, você não consegue colocar esse problema de trás da porta. O que você tem que ter é a maturidade de saber administrar o problema, como eu falei há pouco. Se ele for um problema simples, você acha que não é tão grave, você administra e segue em frente. Já que se você acha que ele é muito sério, muito grave, você se ausenta, pede desculpa para não criar conflitos. Então a questão de ser social ela é muito complexa por isso. O aumento da produtividade não depende apenas da melhoria das regras, dos sistemas de trabalhos e estruturais formais, mas também de elementos relacionados à afetividade e à melhoria do ambiente de trabalho. Eu quero que a gente tenha ênfase nessa palavra afetividade. Então é muito importante hoje nas empresas você ter esse sentimento de afetividade. Claro, existem regras, existem normas. Empresa que não tem regra, que não tem norma, vira anarquia. Costumo usar a palavra zorra, vira zorra. Mas é muito importante que em algumas situações essas regras, essas normas, elas sejam flexibilizadas. Exemplo, vamos supor que eu adoeci, mas por algum motivo eu não consegui o atestado médico. A gente sabe que legalmente
Somente o atestado médico justifica uma ausência, justifica uma falta. Não somente o atestado médico, estou dando na questão do problema de saúde. A gente sabe que outros motivos também justificam falta. Essa questão de serviço na justiça, a questão eleitoral, né, a questão de licença paternidade. Mas na questão de você estar doente, é o atestado médico que justifica. Ok? Mas você não conseguiu o atestado, por algum motivo você não conseguiu o atestado, o médico não quis dar, ou você foi para uma estrutura hospitalar que não dá atestado, só dá declaração, e aí você não teve esse documento. Mas o seu líder, o seu gestor, o responsável, em justificar, ele sabe que você está doente, ele viu o seu problema. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter afetividade, vai dizer, não, mesmo sem um atestado, mesmo sem um documento, eu vou justificar a sua falta. Ah, eu cheguei atrasado porque teve uma batida, um engarrafamento e de fato foi visível que o fato aconteceu. Tranquilo, a lei não diz para me justificar sua falta por causa de batida, mas eu vou ter o bom senso e vou aceitar seu atraso, sua falta, algo do tipo, por causa desse incidente. Então, a questão da afetividade, ela também tem que ser importante nas empresas, independente das regras, das normas. Isso atrai, isso faz uma relação mais sadia, mais vitoriosa. Acho que vocês já devem ter visto várias equipes, né, no mundo do esporte, eu não vou citar nenhuma aqui, mas normalmente algumas equipes vencedoras, além da questão técnica, da capacidade técnica, essa questão da união, da gestão de sentimentos, elas são fundamentais para o sucesso. Então não adianta só eu ter bons jogadores, eu preciso ter essa união, eu preciso ter essa gestão de sentimentos, eu preciso ter essa questão da afetividade, e aí isso faz toda a diferença. Então não esqueça, quando você estiver trabalhando em equipes, essa palavra afetividade, gostar de verdade do outro. A teoria sistêmica e o RH. Vamos entender o que é essa teoria sistêmica e o RH. Gestão de pessoas preocupava-se com a retenção de pessoas cada vez mais capacitadas para trabalhar com tecnologias sofisticadas em ambiente de incerteza, o que incrementa a liderança e a motivação. Então, hoje, mais do que nunca, é um desafio mexer numa tecnologia. Já imaginou lá atrás, aquele profissional que era expert em datilografia, e aí, de repente, surgiu o computador, o medo que ele ficou, porque o que é novo assusta. Tudo que é novo assusta. Eu vou dar um outro exemplo, a educação à distância. A educação à distância é muito difícil, é muito complicado, tem muita tecnologia, tem que acessar um site, mas aí com o tempo você viu, nossa, não é tão difícil assim. Porque tem muito essa mania de que o novo assusta, né? E hoje, essa questão do novo, ela está sendo cada vez mais renovada, muito por causa do advento da tecnologia. Você já imaginaram nesse período de pandemia, né, você que está em casa assistindo aulas, sem o que a gente vive hoje, sem ter esses aplicativos, esses programas, sem ter a TV Educação, como é ficar mais difícil o conhecimento? Então, hoje mais do que nunca, essa questão da teoria sistêmica do RH é impulsionar esse funcionário, esse profissional, esse ser humano, a buscar conhecer essas tecnologias, a motivá-los a esse desafio. Não, professor, é o seguinte, não tem mais datilografia aqui, máquina de datilografar, agora é o computador. Quer ver uma evolução que para mim é fantástica e o processo de mudança vai continuar cada vez mais rápido? São os aparelhos celulares, os smartphones. Imagine como era um aparelho celular há 15 anos e como ele é hoje. Eu costumo brincar que você pega um smartphone, você tira foto, você tem não sei quantos aplicativos, você tem o WhatsApp, você só não liga às vezes, né? Mas você desenvolve N funções, porque evoluiu. Mas para esse smartphone, para esse celular ter importância, eu preciso saber manusear. Se eu não souber manusear, ele vai ficar obsoleto, ele vai ficar sem utilidade, vai ficar sem serventia. De nada vai adiantar eu ter um belo smartphone se eu não tiver uma pessoa capacitada para manusear. E aí, como eu já venho falando, né, isso tudo vai despertar a liderança e a motivação das pessoas. Eu, particularmente, eu gosto muito de descobrir as coisas, de buscar mais conhecimentos. Esse sentimento faz muita diferença. Não só na questão de você crescer no mercado de trabalho, mas crescer enquanto pessoa. Eu costumo falar que o conhecimento é o caminho para o sucesso. Quanto mais conhecimento você tem, mais sucesso terá. Gestão estratégica de pessoas. Utilizar de forma deliberada o potencial humano da organização para ajudá-la a ganhar ou manter uma vantagem autossustentada em relação aos demais concorrentes do mercado no qual está inserida. Então eu vou colocar as pessoas certas, nas funções corretas, e vou estimular essas pessoas a bater minhas metas, a fazer com que minha empresa se destaque, e aí a minha empresa ela vai se tornar diferenciada no mercado, porque eu tenho pessoas motivadas, eu tenho bons líderes, eu tenho pessoas a qual eu demonstro afeto, as quais eu me preocupo, e sem falar que elas são preparadas tecnicamente. Então eu tenho todo esse pacotão que eu venho falando já há algum tempo,
dentro da minha empresa. E aí ela vai se diferenciar das concorrentes. A minha empresa vai ser a empresa referência, né? Porque ela se preocupa com as pessoas, né? Não é só o profissional saber fazer, né? Ele saber também se relacionar. Então, além de saber fazer, ele sabe se relacionar. E aí minha empresa vai se destacar perante as concorrentes. E aí eu trago uma situação interessante, né? Só para a gente poder enfatizar a importância do modelo de gestão de pessoas, né? Eu trago aqui 3 marcas, né, muito conhecidas, né? Eu poderia trazer outras, não estou fazendo marketing para as 3 marcas, né? Não trabalho em uma das 3, só para a gente poder ilustrar. E aí o que acontece? Eu tenho marcas consolidadas, mas aí eu pergunto, essas marcas, os valores que essas marcas têm hoje, não só valores financeiros. Eu costumo falar que algumas marcas você não consome só pelo sabor do produto, né? Mas assim, às vezes você toma um refrigerante, vai viajar alguma coisa para realizar sonhos. Quem já estudou marketing, os professores de marketing devem falar isso. Então, muitas das vezes tu consumir um produto, um serviço, vai além só desse mero consumo, realização de sonhos. E aí, essas marcas, né, e outras, hoje elas têm muitos valores no mercado, mas por quê? Porque tem pessoas por trás. Existem pessoas desenvolvendo, pessoas capacitadas, mas pessoas motivadas, bons líderes, pessoas com bom afeto, pessoas com bons sentimentos, pessoas dispostas a crescer, pessoas que não faltam serviços, né? Equipes diferenciadas. Então isso aqui é muito importante, o comportamento das pessoas no trabalho e a preservação e a agregação de valores das empresas, né? Então eu vou dar valor, o meu amigo aqui, técnico em áudio e vídeo, ele vai dar valor nesse processo aqui que você agora está nos assistindo, né? Então, nós agregamos valores, né? Eu costumo falar, só a tecnologia não adianta. Já imaginaram essas marcas sem pessoas por trás? Alguém ia tomar um refrigerante desse? Ia comprar uma passagem aérea numa outra empresa dessa? Jamais. Então, isso é muito importante, né? Então, não esqueçam, marcas consolidadas, marcas reconhecidas no mercado, elas só são isso atualmente porque há pessoas por trás, existem equipes talentosas, equipes onde os seus gestores, onde a organização em si, ela entende que existe um profissional importante na economia, mas que também há um profissional que antes de ser profissional, ele é um ser social, né? Foi a relação que eu trouxe agora há pouco, entre o homo econômicos e o homo social. Então eu preciso bater meta, eu preciso alcançar resultados, mas para isso eu preciso também estar bem no contexto social, né? Não tem como você separar, porque antes de eu ir lá para a empresa, eu tenho meus problemas familiares, eu tenho minha vida familiar, e querendo ou não, eu vou considerar uma via de mão dupla. Então muitas das vezes também tu pega lá o problema da empresa e leva para casa, ou vice-versa. Então é uma via de mão dupla. Então é muito importante entender esse contexto, e aí sim, né, empresas, a gente pode citar aqui N empresas hoje reconhecidas porque tem boas pessoas, não vou nem usar o termo bons profissionais, tem acima de tudo boas pessoas, porque antes de eu ser um bom profissional, eu sou uma boa pessoa. Então ficou claro essa questão da agregação de valores, né, das pessoas em relação às marcas, isso é fundamental, eu não posso desprezar o potencial humano, o potencial técnico das pessoas que fazem parte da minha organização. E aí eu vou analisar que gradativamente a minha empresa só vai evoluir. Então essa evolução ela vai ser contínua, né? E por fim, mais uma vez eu peço a vocês, a todos vocês, vamos ficar em casa, vamos acompanhar essas aulas. Uma dica importante, pegar um caderninho para copiar, para depois relembrar. Isso aqui é importante. Hoje o mercado de trabalho está carente desses profissionais. Nessa parte de RH, por mais que as pessoas busquem a capacitação, tem muitas pessoas fazendo cursos, mas as pessoas não estão conseguindo entender e praticar. A teoria ela é importante, mas se você não conseguir processar a teoria na prática, não vai adiantar nada. Então pegar um caderninho, anotar, estudar de vez em quando para poder relembrar e sempre ficando em casa, usando máscara, se preservando, preserve a sua vida e dos outros. Meu muito obrigado. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá,
Eu sou o professor Luiz Guterres, eu sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Maranhão, também sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, sou especialista em Gestão de Pessoas e também tenho uma especialização em Docência da Educação Profissional. E hoje, nossa disciplina vai ser Gestão de Pessoas e Equipes. Como eu já vim falando em aulas anteriores, hoje as pessoas, os profissionais, quem trabalha nesse departamento conhecido como RH, está mudando essa nomenclatura de RH para a gestão de pessoas. E mais do que nunca, a gente vai ter que enfatizar, reforçar que uma empresa sem profissionais competentes, sem pessoas capacitadas, sem pessoas motivadas, sem bons líderes, as empresas elas não vão caminhar. Então, por mais que eu tenha um produto de valor no mercado, esse produto ele vai ter valor no mercado muito por causa das pessoas que estão nessa organização. Então não adianta eu ter um bom celular para vender, uma boa filmadora, se eu não tenho pessoas por trás desse processo. E aí a gente vai entender que durante alguns anos a gente deixou de usar a nomenclatura grupo para usar a nomenclatura equipe. Porque quando eu utilizo o termo equipe, dá uma ideia de mais coesão, de mais união, de mais força, de troca de energia. E aí, como nós já estudamos liderança, a gente sabe que uma equipe ela é composta por um líder e vários liderados, onde todos são importantes no processo. Quando um erra, todos erram. Quando um acerta, todos acertam. E aí a gente vai entender um pouquinho variáveis que implicam no sucesso de uma empresa. A gente vai entender que ninguém sozinho consegue levar a empresa a um sucesso. Depende de todas as partes, do operacional, do tático, do estratégico. Vamos lá? Dicas fundamentais para impulsionar seus colaboradores. Primeiro, compartilhe a missão, visão e os valores da empresa. Luiz Guterres, o que é missão, o que é visão e o que são valores? Simples. Missão. Missão é a razão de existir da empresa. Para que ela serve? Eu costumo dar uma dica, para você definir uma missão, você tem que pensar no momento presente, no estado presente. O que você quer com essa empresa? Você vai abrir essa empresa com qual finalidade? Isso é a missão. Tá? Normalmente, a missão e a visão, elas são definidas através de frases. Frases curtas, objetivas, onde as pessoas possam ter uma compreensão. Então, a missão é isso, é o estado presente, é para que ela serve. A visão, olhar o futuro, olhar para frente, aonde a empresa quer chegar. Então, delimita um estado futuro. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu quero o que com a minha empresa? Ser a maior do Nordeste, ser a maior do Maranhão, ser a maior do Sul, ser reconhecida, aumentar o faturamento. Então, olhar o futuro. Então, missão, estado presente, visão, estado futuro. E valores. Valores, como a nomenclatura faz referência, é aquilo que vai somar para a minha empresa. É ser ético, é ter responsabilidade social, é ter comprometimento, é ter relacionamento bom com o cliente. Então, são valores. Então, o que a passagem fala? Eu tenho que compartilhar isso com os meus funcionários, tenho que deixar bem claro o que é minha missão, o que é minha visão e quais são os meus valores. Não só deixar claro, no sentido de mostrar, mas fazer com que todo mundo participe desse processo e o ajude a alcançar a visão, ajude a executar a missão e fortaleça esses valores. Então é muito importante isso. Então uma equipe ela tem que dividir essas três partes, a missão, a visão e os valores. Outra questão é promova o diálogo e o uso da criatividade. É muito importante dialogar, conversar. Quando eu falo dialogar, não é só falar, é uma troca de fala e escuta. Então no momento que eu falo e a pessoa me escuta, me dá atenção, isso é um diálogo. É provado através de diversas pesquisas que numa roda de conversa você aprende muitas coisas. Já falei isso em vídeos anteriores, quando eu falei de treinamento. Muitas das vezes você não recebe nenhum certificado, um papel que comprove determinado aprendizado, mas você aprendeu conversando, dialogando, vendo um vídeo no YouTube. Então esse diálogo ele é muito importante, dialogar, jogar franco, jogar aberto. E esse diálogo ele vai estimular a criatividade. O que é criatividade? É você criar. É você tentar fazer diferente. Nós temos vários professores, nós temos vários médicos, mas com certeza nas diversas categorias tem sempre um, ou dois ou três profissionais que eles se destacam porque eles criam, eles buscam inovar, eles buscam fazer diferente. E hoje, nesse mercado tão competitivo, criatividade é fundamental. Quem que imaginaria, há 20 anos, eu sou um pouquinho velhinho, que as locadoras iriam terminar e a gente ia falar hoje de Netflix, Onde é que você imaginou isso? Onde é que você imaginou lá atrás, você ter um serviço para pedir carro, para levar você, o Uber, Pop, 99,
Isso é criatividade. Então eu não preciso mais ficar lá na beira da avenida, como antigamente, esperar o táxi passar e ficar táxi. Ou então ligar para um determinado número, esperar 15, 20 minutos. Hoje eu pego meu celular e faço a simulação de onde eu estou, para onde eu vou, vejo quanto é que vai dar meu Uber, meu Pop, meu 99. Isso é criatividade. Hoje eu posso assistir diversos filmes pelo Netflix, pelo Amazon, eu não preciso mais numa locadora alugar um vídeo. Isso é criatividade. Então as empresas elas precisam. E o trabalho em equipe, a gestão em equipes de pessoas, quando tem um diálogo aberto, franco, com respeito, estimula isso. Entenda as habilidades dos funcionários. É muito importante entender as habilidades dos funcionários. É praticamente impossível que um profissional ele possa possuir todas as habilidades. Não. Um vai falar bem, outro vai escrever bem, um vai saber pintar, outro vai saber organizar, um tem facilidade para trabalhar com números, outro tem facilidade em trabalhar com marketing. Então é muito importante que quando você trabalha com pessoas, você trabalha com equipe, que você tenha a capacidade de identificar essas habilidades. Exatamente para quê? Para poder alocar a pessoa certa para desenvolver a função correta. Então é muito importante. Fulano não presta para trabalhar no financeiro. Mas eu acho ele criativo, eu acho ele inovador, ele tem boas ideias. Bora colocar ele no marketing. Porque é muito fácil você descartar um profissional. Vamos tirar daqui, bora demitir. Não, mas ele pode ter um potencial para uma outra área. Então é muito importante que quando você trabalha em equipe, você busque identificar essas habilidades que cada funcionário tem. E aí sim, você vai ver que cada um vai estar na sua posição correta, no seu cargo certo, e aí a empresa toda vai ganhar. Mantenha uma comunicação efetiva. O que é comunicar-se bem? A gente sabe que a comunicação ela pode ser expressa de várias formas, né? A forma escrita, a forma do gesto, que é a comunicação não verbal, mas principalmente a forma oral. É o que a gente está tendo aqui. Eu estou tendo uma comunicação com vocês. Eu sou o emissor, eu estou emitindo uma mensagem e você aí do outro lado está me ouvindo, está recebendo a minha mensagem. Então, eu vou delimitar essa parte da comunicação com a comunicação oral. Vou deixar um pouquinho de lado a escrita e a comunicação não verbal, que são gestos e outras coisas. Mas olha como ela é importante. Uma comunicação oral bem feita, efetiva, falar de forma clara, falar de forma objetiva, não deixar ruídos na comunicação. E aí nós que trabalhamos em processos gerenciais, existe um termozinho que ele é muito importante na administração, chamado feedback. O que é o feedback? É você ter um retorno de algo. Porque muitas das vezes eu posso falar algo, acreditar que a pessoa entendeu o que eu quero falar e na hora a pessoa não entende. E aí o que eu faço? Eu pergunto, você entendeu? Eu quis dizer isso, isso e aquilo. Então muitas das vezes há ruídos e geração até de conflitos pela falta desse feedback. Então uma comunicação efetiva, que passa a mensagem de forma clara e objetiva, o feedback ele é importante. Contar uma pequena piadinha aqui para a gente poder relaxar um pouco, para vocês entenderem a importância do feedback. Um belo dia a mulher saiu de casa e pediu o cartão de crédito do marido emprestado. Chegando à loja, ela esqueceu da senha. Lá ela liga para o esposo perguntando para a senha. Aí o esposo diz para ela, meu bem, a senha é 2526. Na verdade a senha é 2526. Só que ela lá do lado de lá, ela entendeu quando ele disse 2526, ela entendeu 5566 e acabou bloqueando o cartão. O que faltou para ela? Um feedback. Meu bem, eu fiquei na dúvida agora, quando você fala 2526, é 2526 ou 5566? Então o feedback ele faz parte dessa comunicação efetiva. E aí outra coisa também importante na comunicação efetiva é que você vai usar a sua linguagem de acordo com o receptor, e vice-versa. É muito importante entender quem é o emissor e quem é o receptor. Não adianta eu chegar, vamos supor, seja professor do ensino fundamental, e querer usar termos altamente técnicos. Aquele garoto de 12, 13 anos, ele não vai fazer a compreensão da minha fala. Mas agora, se eu vou dar aula numa universidade, com pessoas com conhecimento maior, com mais idade, aí sim, eu posso usar essas nomenclaturas que a pessoa vai compreender. Então não é falar difícil, mas é falar de uma forma clara e objetiva. Como eu falei há pouco para vocês, só para a gente fortalecer, forneça sempre feedbacks. Diga para o seu funcionário se ele está bem, se ele não está bem. E uma dica importante, eu já falei isso em vídeos anteriores, mas eu vou sempre enfatizar. O feedback, muitas das vezes, ele pode ter um caráter um pouco negativo, no sentido de melhorar. Não vou falar a palavra crítica. Então, se você for sugerir para um funcionário seu, para um liderado, melhorias, cuidado para não expor na frente dos outros. Porque muitas das vezes, dependendo de como é feita essa sugestão,
a pessoa pode se sentir frustrada, para baixo, não gostar e acabar não evoluindo. Então, se você for orientar, que eu não gosto muito de usar a palavra crítica, que é um pouco forte, por mais que a gente saiba que existem críticas construtivas, você tem que ter muito cuidado nessa questão de sugerir mudanças, né? Num momento mais calmo, mais tranquilo, só você e a pessoa, para de fato fluir o resultado. E o que é gestão de equipes? O que é gestão de equipes? A gestão de equipes consiste no controle sobre o trabalho e desempenho de um determinado grupo de funcionários. Os responsáveis por essa gestão devem manter as equipes motivadas e engajadas para aumentar a produtividade. Palavrinhas-chave: equipes motivadas para aumentar a produtividade. E o que é motivação? Motivar para uma ação. A equipe está motivada quando? Quando ela tem objetivos a serem alcançados. Lembrando que é motivar para uma ação, essa ação é o objetivo que quer alcançar. Então, se eu estou motivado, se eu estou disposto, eu vou aumentar a minha produtividade. Então, se eu vim para cá gravar essa aula com vontade, motivado, né, tendo objetivos a serem alcançados, eu vou alcançar a minha produtividade. Eu vou dar uma aula alegre, vibrante, onde você vai me entender. Então, é muito importante estimular a motivação das pessoas. E já é provado através de estudos, isso a gente já vem falando de algum tempo, que uma equipe motivada, ela se torna muito mais produtiva. Ela vai bater meta, ela vai inovar, ela vai criar. Então não esqueça isso, isso é gestão de equipe, é interagir, né? Fazer com que todos se sintam importantes, todos estejam motivados. E a produtividade, o sucesso da empresa não vai depender de A, de B, de C, e sim de todos. As principais tarefas desenvolvidas: trabalhar e motivar os demais a cumprirem os objetivos da empresa. Tem os objetivos, todo mundo tem que vestir essa camisa da empresa, todo mundo tem que se sentir importante, todo mundo tem que ir atrás de bater essas metas. Tá? Então eu vou estimular, não sou eu o gerente, não sou eu o líder, não sou eu o proprietário que vou ganhar, todos nós vamos ganhar. Por exemplo, essa filmagem aí que agora você nos assiste, eu sozinho não conseguiria fazer. Eu estou precisando do meu amigo aqui cinegrafista, a profissional de Libras que faz a interpretação também é importante, a pessoa que limpa aqui o estúdio antes de eu gravar é importante. Então essa é a ideia de equipe, fazer com que todos se sintam importantes. Ah, professor, mas é o senhor que está passando a mensagem, mas eu sozinho não conseguiria gravar, falar, limpar o estúdio. Então é muito importante que a gente tenha que numa empresa todos são importantes. E isso é gerir equipes, é fazer com que todos se sintam integrantes no alcance dos objetivos da organização. Equilibrar a produtividade e qualidade de serviços. O que é ser equilibrar a produtividade com a qualidade de serviço? É você, claro, produzir mais, mas sem perder o foco na qualidade. Não adianta eu querer produzir 200 sem qualidade. O cliente reclamar, ficar mal feito. Então é mais antes eu produzir 150, 140, 130, mas algo de qualidade. Hoje é um grande desafio que as empresas buscam, esse equilíbrio entre produzir bastante sem perder o foco na qualidade. Estimular o aprimoramento profissional de cada membro do time. Estimular mesmo. A própria empresa pode estimular, oferecendo cursos, treinamento. Nós já falamos isso na questão do treinamento. O treinamento não é custo, é investimento, onde a empresa gasta algo, mas tem retorno. Então vamos lá, vamos aprender. Luiz Guterres, tu não sabe gravar filmagem? Tirar um dia aqui para te aprender a ser cameraman, não custa nada. Amanhã ou depois tu pode fazer uma gravação de um professor, amigo teu, alguma coisa do tipo, ganhar um extra. Então as empresas precisam estimular. Ah, eu sou o professor, mas não sei ligar o data show. Não, Guterres, o técnico áudio não vê. Você vai ligar lá o data show e depois da sua aula. Então as empresas têm que estimular o profissional a buscar o máximo de conhecimento possível. Não só através de cursos, mas através até de práticas mesmo. Coisas ali simples, naquele momento ali que você aprende uma determinada habilidade que você ainda não tinha. Auxiliar seu time a melhorar os pontos negativos. É muito importante a gente entender que toda equipe, ela vai ter vários pontos positivos, mas também vai ter alguns pontos negativos. E é muito importante identificar esses pontos negativos para buscar a correção, para ir aprimorando. Não existe equipe sem erros. Não existe a perfeição. Se eu achar que minha equipe está perfeita, eu vou fechar os meus olhos, não vou identificar os pontos negativos e a minha equipe vai cair de produção. Então é muito importante, primeiro passo, identificar que há pontos negativos. É claro que antes de identificar você tem que reconhecer que tem algum. Depois você identifica e busca melhorar. Então é muito importante fazer isso. Não existe empresa perfeita, não existe equipe perfeita. Você vai melhorando, melhorando, buscando essa melhoria, né? E aí vai ter uma hora que de fato você vai dizer, nossa, eu vou deixar aqui, vou trabalhar pelo menos para ficar estável. Mas se sempre puder pontuar para evoluir, é o ideal. Quais são as habilidades necessárias para um líder de uma equipe, né? Se eu tenho uma equipe, eu tenho líder e liderado.
Comunicação, comprometimento, inspiração. O líder tem que saber se comunicar, saber que a comunicação é base de um relacionamento. Né? Saber falar de forma clara, objetiva, saber interagir, saber se relacionar bem, né? Não ofender os outros, não ser grosso, tem que ser humilde. Então tudo isso eu expresso através de uma comunicação. A minha forma de falar, a minha forma de me expressar vai dizer se eu sou um cara humilde, se eu sou um cara grosso, egoísta, prepotente. Comprometimento. Um líder sem comprometimento, a empresa não quer. O que é ter comprometimento? É correr atrás das metas, é chegar no horário, é produzir, é respeitar o que a empresa determina. Né? Eu estou comprometido com a empresa. Né? Se puder sair um pouquinho mais tarde, eu vou sair. Se eu puder chegar um pouquinho mais cedo, eu vou sair. Eu tenho que gravar não sei quantas aulas, eu vou logo gravar tantas aulas que eu preciso. Não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. E aí esse comprometimento, essa comunicação, o que vai acontecer? Ela vai inspirar os outros. Né? O verdadeiro líder, ele inspira. Eu vou dar uma dica para vocês de um livro muito interessante do James Hunter, chamado Monge o Executivo. Busquem depois essa literatura. Na internet ele está com acesso livre. O Monge o Executivo. E aí vocês vão ver como o líder ele inspira os liderados. Né? Então essa comunicação eficaz, essa comunicação tranquila, né? Essa forma simples de ser, de se expressar, o comprometimento que a pessoa tem, inspira os liderados. Quando eu digo inspirar, não é que você vai ser igual ao seu líder, mas ele vai servir de parâmetro, ele vai servir de base para as suas ações. Você vai olhar e vai dizer assim, nossa, eu quero seguir algo parecido com ele. Então, um bom líder, ele tem a questão da comunicação, a capacidade da comunicação, principalmente a comunicação oral. Ele tem um comprometimento, ele não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje, principalmente, ele inspira os outros, ele serve de referência, ele serve de espelho para os seus liderados. E aí, para a gente poder fazer a nossa conclusão, o consenso e a negociação da liderança. Quando eu uso a palavra consenso, eu quero voltar, quero retornar à ideia inicial que eu falei lá no começo. Consenso. Eu, líder, eu não sou o dono da razão. Os meus liderados também são importantes. Por isso a importância de um líder democrático, que ele compartilhe as decisões, que ele equilibre, que ele tenha a visão dele, que ele tenha o ponto de vista, mas que ele entenda que o ponto de vista dos outros também é importante. E aí ele vai buscar esse consenso, né? Essa equação de equilíbrio que é muito importante para as empresas. Garanto para vocês, é detestável trabalhar com um líder egocêntrico, excesso de autoridade, que não escuta ninguém, e aí esse consenso não vai ter. Então o consenso ele é fundamental numa gestão de equipes, o equilíbrio, né? Esse sentimento que eu venho falando direto aqui nessa aula, fazer com que todo mundo se sinta importante, não é só o líder, porque o que acontece em algumas situações? Quando a meta é alcançada, o objetivo é alcançado, o líder chama para ele a glória. Mas também quando acontece ao contrário, ele diz, não, eu não tenho culpa. Eu falei ao contrário, não, todo mundo tem que ser responsável pelo sucesso e pelo fracasso. Então por isso que eu gosto muito dessa frase. O consenso é a negociação da liderança, né, o ponto de equilíbrio. E aí, mais uma vez, eu peço para vocês, eu sinto que a gente está chegando bem perto, né, eu já tive o prazer de tomar a primeira dose da vacina. Eu sinto que em breve estaremos presentes, estudando nas escolas, mas por enquanto, fiquem em casa, use as máscaras, busque se prevenir, né? E fiquem com Deus. Meu abraço. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.